Bom dia! Você está na nossa Manhã com Deus. Na Manhã com Deus, nós estamos estudando nesse período o livro de Mateus e vamos falar sobre Mateus, capítulo 3, do verso 5 ao verso 12. O tema de hoje: arrependimento. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, e até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Está aqui João Batista, o homem que está preparando o caminho do Senhor. Ele estava batizando multidões, até que certa hora percebeu que os fariseus estavam chegando também para serem batizados, talvez impressionado com o fluxo de pessoas, talvez para simplesmente mostrar que eles são santos, que se eles são religiosos. João, ao ver aqueles homens se batizando sem um mínimo arrependimento, fazendo disso um rito religioso apenas, de forma enfurecida, e nós podemos perceber isso no texto quando lemos, ele diz: cambada de víboras. O que vocês estão pensando? Estão achando que vão ser salvos só porque estão sendo batizados? Não, vocês precisam ter fruto de arrependimento. Se vocês não tiverem fruto de arrependimento genuíno, Deus vai cortá-los e queimá-los num fogo que nunca se acaba. A essência de chegar até Cristo, a essência de chegarmos a ter uma vida com Jesus, começa com o arrependimento. E aqui existe uma confusão. O que é o verdadeiro arrependimento? João estava falando que vocês produzam um verdadeiro fruto de arrependimento. É bom entender o que não é arrependimento para depois explicarmos bem o que é o arrependimento. Primeiro, arrependimento não é remorso. O que é remorso? Remorso é um sentimento que temos depois que erramos, mas ele não está focado no nosso erro, também não está focado em Deus. A frase típica na mente de quem está com remorso diante de um erro é: estou com medo das consequências do meu erro. A pessoa que está com remorso, ela está com medo, sim. Ela parece que está até arrependida, mas não. Ela está com medo das consequências do seu erro. Ela está com medo do que pode acontecer quando as pessoas ficarem sabendo do seu erro. E aquele medo dá uma fobia na pessoa, aquele medo às vezes faz a pessoa até passar mal, porque ela está com medo das consequências. Medo das consequências do nosso erro apenas é ter medo do que as pessoas vão pensar, medo da reação das pessoas. Ela não está com medo da reação de Deus e nem está com medo daquilo que pode acontecer espiritualmente na sua vida por ter cometido aquele pecado. Na verdade, aquela pessoa nem quer deixar o pecado. Ela só quer ou gostaria que pudesse pecar sem ninguém saber. Outra coisa que não é arrependimento
é culpa. Ah, mas culpa e remorso são diferentes? Sim, são diferentes. A frase que vem na mente de quem está se sentindo culpado pelo seu erro é: não há saída. Não tem jeito para mim. Eu fiz uma coisa horrível e eu não mereço perdão. Eu não consigo nem mesmo me perdoar. Eu sou um miserável. Não há saída para mim, a não ser a condenação. A culpa nos leva a nos afastar de Deus e não enxergar a sua graça, nem o seu perdão. Não suportamos o nosso erro. Sentimos uma vergonha imensa. Muitas vezes, a culpa nos leva até para atitudes extremas, como suicídio. Judas teve culpa do seu erro. Sentiu-se culpado, miserável. Você nota que ele joga as moedas fora, ele não fica com elas. Você nota que Judas sentiu que não havia perdão para ele. E como aquele sentimento estava insuportável, ele vai lá e se mata. Quem sente culpa pelo seu erro e não consegue se perdoar, nem buscar o perdão de Deus, esta pessoa fica tão mal, que é capaz, como eu disse, de atitudes extremas. Qual é a diferença de quem está sentindo-se culpado com quem está sentindo remorso? Enquanto quem está sentindo remorso, ele não está preocupado com o seu erro e nem está sentindo nenhuma dor pelo aquilo que fez. A dor dele vem no que os outros pensam, nas consequências do seu erro. O culpado já sente dor pelo seu erro. Também sente dor pelo que as pessoas vão pensar, mas ele sente uma dor também pelo seu erro. Mas só que ele exclui a graça, exclui o perdão e acha que não há solução, não há saída para ele. A terceira coisa é a vitimização. Aquela pessoa que se acha vítima erra, mas acha que mesmo errando, o erro dele é consequência de algo que alguém fez contra ele. Ele é vítima. Por ele ser uma vítima, ele errou não porque ele queria errar, ele errou porque foi uma consequência natural do que os outros fizeram com ele. A vitimização, ela também não é o verdadeiro arrependimento. É quando alguém está sempre justificando o seu erro. Ele não consegue se arrepender porque ele justifica seus erros. Na verdade, ele acha que o seu erro é base de um complô contra ele. Ora, ele não consegue perdoar, não é porque ele não consegue perdoar, é porque a pessoa fez algo terrível contra ele. Então ele começa a se achar vítima e ele começa a justificar os seus próprios erros. Isso é muito comum. A pessoa não consegue se arrepender, não consegue ver que errou, não consegue mudar de atitude porque ele justifica os seus próprios erros. Ele sempre tem uma desculpa para o seu erro. É muito comum a vitimização das pessoas. Por isso, o que passa na mente de uma pessoa que justifica seus erros, ele sempre diz: eu não tenho culpa, a culpa é do outro. Veja, arrependimento não é remorso, porque o remorso está pensando o que os outros vão pensar, o que vai acontecer comigo se alguém descobrir que eu errei. A culpa está pensando o que eu fiz, que pessoa miserável, não tem jeito para mim. Quem se vê como vítima, pensa, a culpa é do outro. Entendendo que não é arrependimento, nós precisamos agora ver o que é o verdadeiro fruto de arrependimento. Arrependimento é você estar preocupado com o que Deus pensa. No arrependimento você sabe que é culpado. Você não justifica seus erros, mas também sabe que é amado. O arrependimento é essa mistura de se achar a pessoa mais miserável da terra e, mesmo assim, a pessoa mais amada na terra por um Deus tremendo. Tem essa mistura de culpa e, ao mesmo tempo, ser amado.
Mas o mais importante é que o verdadeiro arrependimento não está preocupado com as consequências do seu erro. Não está olhando apenas para o seu erro como culpado. E também não está justificando os seus erros como aquele que fica da vitimização. Ele assume os erros, mas ele vê uma esperança para o seu erro, que é o amor de Deus. A graça dele, que é derramada e a sua misericórdia, mesmo ele sem merecer. Ele está com o coração doído, não só pelo aquilo que ele fez, mas porque ele decepcionou o seu Deus. E ele quer mudar de atitude. O arrependimento gera mudança de atitude, porque queremos ser transformados por esse amor de Deus, porque não suportamos mais decepcionar quem nós amamos e amamos o Senhor. É esse arrependimento que traz a verdadeira mudança, que deve ser o sentimento que devemos estar sempre praticando quando necessário for no cristianismo. Por isso o cristianismo é feito de mudanças, porque é feito de arrependimentos. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, Pai, e possamos entender que precisamos nos arrepender. Não podemos nos sentirmos apenas culpados, com remorso, ou nos vendo como vítima de algo. Precisamos reconhecer nossos erros. Precisamos não justificá-los. Precisamos, Pai amado, entender que estamos machucando o seu coração e decepcionando o Senhor, mas precisamos experimentar a sua graça, o seu amor. Por isso, existe jeito para nós, existe mudança para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.